A semente mirrou debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se pereceu todo o cereal. Como que a semente mirrou debaixo dos torrões? No contexto lá de Nabucodonosor, quando ele vinha com a sua carruagem e tropa nas lavouras, eles tacavam fogo em tudo. E você vê que depois que taca fogo, sabe, existem várias formas de danificar uma plantação. Além de tacar fogo, taca um Roundup lá, sabe, alguma coisa para a semente não sair, sabe, não, o alimento não sair, para prejudicar o povo de Deus mesmo. O povo de Israel na época, né, que é povo de Deus. Então, sim, a semente não sai debaixo do terrão, ou seja, não consegue brotar nada. Num contexto espiritual, muitas pregações podem ser feitas, né? Assim como Joel fala lá, né? Vocês têm semeado muito, mas têm colhido pouco. Semeia, semeia e colhe pouco. E o pouco, quando chega diante de mim, com a sopro eu jogo, mando embora. Por conta das doutrinas, das coisas erradas que vocês têm feito. Aqui no caso, num contexto da nova aliança, de 2000 anos de história, o evangelho vem sendo pregado, mas nem sempre a semente nasce, sabe? Porque são palavras, pode nascer o joio, pode nascer erva daninha, sabe? Outras coisas, mas o trigo não sai da terra, o trigo não sobe, porque o trigo só sai se a semente for genuína, for limpa, como Paulo fala, sabe? Se a semente é santa, todo o corpo, toda a raiz vai ser santa, toda a árvore vai ser santa, porque a semente é Cristo, a palavra de Deus, né? Então, se não for pregado corretamente, nada vai sair debaixo da terra. E a semente mirra debaixo do terrão. Os celeiros foram assolados. O celeiro é onde guarda o dízimo. E na nova aliança, dízimo não é dinheiro, você sabe, né? Dízimo são pessoas. Se as colheitas eram entregues em forma de dízimo, e as colheitas são de trigo, cereal, vinho, azeite, coisas que na nova aliança são coisas espirituais. Tanto é que Jesus mesmo fala no Evangelho de João, capítulo 4, depois que ele prega para a Samaritana: pessoal, chega aqui pertinho, vamos fazer uma reuniãozinha aqui nós. Olha, dá uma olhada na volta de vocês e dá uma olhada nos campos. Percebe que o campo já está maduro para a colheita? Vocês não trabalharam aqui nesses campos que estão maduros. Os profetas trabalharam, eles semearam. Agora vocês vão fazer a colheita. Também vai ter lugar que vocês vão semear, mas não vão colher. Vai ter outra pessoa que vai colher. É certo o ditado que se diz: um semeia e outro colhe. O que eu quero dizer é que o trabalho de vocês e deles no passado, de pessoas no futuro, vai gerar vida eterna para as pessoas. Agora eu pergunto, onde é que entra o dízimo nessas palavras de Jesus em forma de dinheiro? Se Jesus está falando, olha para os campos, e olha que eles estavam lá no monte, com a samaritana. Será que tinha plantação lá em volta? Para eles observar as plantações e fazer colheita na plantação? Era isso que Jesus estava falando? Não. Jesus estava falando de pregação do evangelho. Ele entendeu na conversa com a mulher samaritana que os gentios estavam prontos, que o coração deles estava preparado e sedento para receber o evangelho. Chegou o tempo de pregar, de lançar semente, porque vai ser colheita boa. E essa colheita vai ser vida eterna nas pessoas. Vocês estão conseguindo entender que não tem nada a ver com dízimo? Que, mais uma vez, né, principalmente os gafanhotos, né? Não tem nada a ver com o dízimo. Mas a gente vai entrar mais a fundo nesse ponto. Malaquias capítulo 3, porque lá fala do gafanhoto devorador. E vamos entender o contexto do gafanhoto devorador. Por que Deus vai, vai repreender o gafanhoto devorador, no caso? E por que Deus não repreendeu o gafanhoto antes? Por que ele vai repreender no futuro? Está entendendo? Vamos ler o contexto, mas o que ocasionou Deus a permitir, no caso de fato, não que Joel não respondeu essa pergunta, mas a gente precisa criar harmonia entre as escrituras e fazer com que as profecias se conectem, para não ficar ponta solta e nenhum profeta contrariar o outro profeta. Vamos para lá, Malaquias capítulo 3, porque o foco é falar do gafanhoto devorador. Mas para entender, a gente precisa ler o contexto. Não isolar como eles fazem. Para defender o dízimo, ele pega só a parte lá do roubo. Mas vamos ver por que está acontecendo roubo. E aí a gente vai se lembrar de Joel de novo. Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vocês buscais, o anjo da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o profeta Malaquias é o último profeta. Parece que ele recapitula, né, a mensagem dos outros profetas anteriores na palavra referente a Cristo e solta, aí mostra a vinda de Cristo e a preparação, quem vai preparar e como vai ser essa preparação e o que o Cristo faria,
com a humanidade, né? Vamos entender então. Então, o primeiro ele fala que envia um mensageiro, que é João Batista. E João Batista prepara o caminho do Senhor. Só que amarradinho aqui junto com. Vamos ler o verso 2, para a gente entender e a gente amarra o 1 e o 2 junto já. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como é fogo dos ouvires e como a potassa dos lavandeiros. Vamos entender. Eis que eu envio o meu mensageiro e ele preparar o caminho diante de Deus. Está falando de João Batista ou está falando do povo de Deus na caminhada para preparar a segunda vinda de Cristo? Os dois. Primeiro, no verso 1, está falando de João Batista que prepara o caminho de Cristo, que ele vai aparecer. E ele vai aparecer de repente, como o texto diz aí, né? Não no arrebatamento secreto, porque ele vai nascer de Maria, né? Ele vai nascer de mulher. E virá o seu templo, o Senhor a quem vocês buscam, o anjo da aliança. Ou seja, ele vai fazer a nova aliança, a quem vocês desejam, a quem vocês esperam. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Cristo apareceu na terra de Israel. Todo mundo suportou a sua vinda e a sua aparição. Ninguém foi, sabe, destruído quando ele apareceu. É óbvio que está falando da segunda vinda. Então, sim, esse mensageiro aplica primeiramente para João Batista, mas depois aplica-se para os que crerem em Jesus se tornam mensageiros e vão preparar o caminho do Senhor, porque quando ele aparecer e quando ele vier, de fato, na sua segunda vinda, quem que poderá suportar? Então é necessário um mensageiro preparar antes, como eu falei lá no profeta Joel, um pouquinho antes, a mensagem tem que estar som incerto, a trombeta tem que estar afiada e alinhada com a palavra, para preparar o povo. Senão, quem que vai se preparar para a batalha? Quem que vai se preparar para a vinda dele? Ok, verso 1 e 2, então está falando de João Batista e da igreja. Primeira e segunda vinda de Cristo, amarrado, não tem jeito de desamarrar. Verso 6, aqui então agora começa a entrar no contexto do dízimo. E por que que Deus está chamando eles de ladrão? Por que que Deus está acusando eles de ladrão, melhor dizendo? Vamos entender então a causa do roubo e por que que eles roubaram. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está dizendo que ele tem misericórdia, que ele é perdoador, que ele é benigno e que ele não muda. Porque se ele mudasse, ele já teria exterminado os filhos de Israel. 7. Desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vê que é uma chamada para o arrependimento e para um relacionamento. E não é de agora. Deus está falando que desde os dias dos vossos pais, desde a terra do Egito, melhor dizendo, quando foi formando as 12 tribos, filhos de Jacó. Vocês se desviaram dos meus estatutos e não guardastes. Tornai para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que eles vão dizer. Mas vocês dizem, em que havemos de tornar? Está dando uma de João sem braço, né? Deus está chamando para arrependimento, para voltar para Ele, para reconhecer o erro. Ah, mas como que eu vou voltar para o Senhor? Eu nunca tive aí com o Senhor? Como que eu vou voltar? Verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam. E dizeis, em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Agora, como que eles roubam as ofertas e os dízimos de Deus? Porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então vamos entender já, antes da gente entrar para o verso-chave. Quem é essa nação toda? É a nação eleita que está lá em Êxodo 19, quando Deus reúne as 12 tribos lá no Monte Sinai e entrega os 10 mandamentos e fala para eles, eu quero que vocês se tornem um povo peculiar, um reino de sacerdotes de 12 tribos, para que eu possa sacerdotar as nações por meio de vocês. E vocês serão chamados de nação santa. Então, é essa nação santa de Israel, 12 tribos, que Deus está acusando. São eleitos. E eles estão roubando. Como que eles estão roubando o dízimo de Deus e a oferta de Deus? Porque o dízimo para Deus e oferta para Deus, sabe que Deus não come verdura, legume, cereal. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de recursos. Então, tudo que Deus falou e executou, permitiu a execução de coisas literais na palavra de Deus, é para falar de coisas espirituais, como eu falei anteriormente, alguns momentos atrás. Colheita aponta
na antiga aliança é alimento, alimento das pessoas. Só que elas falam de coisas espirituais, que nem, por exemplo, nós somos trigo. Jesus não faz a comparação lá da parábola do trigo e do joio? Trigo é pessoas e joio também é pessoas. É nesse aspecto. Então, quando os israelitas se desviaram do Senhor Deus e pararam de guardar os mandamentos, se desviaram dos estatutos e das leis, eles não conseguiam mais apregoar a mensagem central de Deus, de arrependimento. E aí, quando a mensagem de Deus não chega aos corações dos povos, aqueles povos que eram para ser ofertas e dízimo para Deus, não são colhidos porque a mensagem não chegou. Ou porque a mensagem ficou debaixo do terrão. Lembra que Joel fala? A semente ficou debaixo do terrão e não saiu? Mas a semente foi lançada. Sim, a religião prega em todo o tempo, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento muito mais. Pregam todos os dias. Só que a mensagem não tem vida, porque a semente genuína que salva, que liberta, não está ali presente na mensagem. Então, se a mensagem que é Cristo não está ali, a semente que é Cristo que não está ali na mensagem, as pessoas não são salvas. Se as pessoas não são salvas e não conseguem colher a vida eterna, porque o trabalho dos profetas e dos apóstolos gera vida eterna nas pessoas, quando a semente é genuína. Tá entendendo? Se a pregação não tem a semente genuína, semente pura, que é Cristo, o que vai sair da terra não é trigo, não é trigo, não é fruto, não é dízimo. Deus não recebe. Então, quando eu erro na minha mensagem, e às vezes, voluntariamente, sabendo que está errado, eu continuo no erro, eu estou roubando a Deus. Porque pessoas são ofertas e dízimos para Deus. É nesse sentido. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento está acontecendo os roubos por causa de o dízimo não está chegando na presença de Deus. Ou seja, Deus não está colhendo. Deus não está recebendo a colheita que deveria ter sido recebida. Então, e aí ele vai continuar falando, ó. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Onde é a casa de Deus? O que é mantimento? É pessoas. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não abrir janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele vai repreender o devorador, o gafanhoto devorador, ok? Ele vai repreender porque no ungido o maligno não toca, sem chance. Mas por que ele vai repreender o devorador? Para que não vos consuma o fruto da terra. O que é o fruto da terra? São pessoas. Olha lá. Ó. E a vossa vide no campo, a videira, aquela que eu falei lá na introdução, a videira que foi assolada, olha lá, não será estéril. A videira não vai ficar ali sem dar fruto, ela vai dar muito fruto, como Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Mas isso se não tiver acontecendo roubo. Se tiver tendo roubo, o dízimo não chega. Aí o devorador ganha terreno. E aí a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vocês é terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então é uma comprovação de que gafanhoto não é inseto na profecia, ok? E que não está falando de dízimo literal em dinheiro, mas sim de pessoas. E que o roubo está acontecendo por conta do desvio. Aconteceu na antiga aliança, o dízimo não chegava e as pessoas tinham fome. Ao ter fome, elas blasfemavam ao nome de Deus. Porque é isso que as pessoas fazem. Quando elas ficam com fome, elas blasfemam contra Deus. E fala no capítulo 1, inclusive, né, que o nome de Deus é blasfemado incessantemente no meio dos gentios. Justamente por causa disso. Barriga dói, né? Verso 9. Vamos voltar um pouquinho. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubou vocês, a nação toda que eu falei de Jacó, 12 tribos, Êxodo 19, e nação santa, povo eleito, 2 Pedro, capítulo 3. As duas nações estão envolvidas, tanto da antiga quanto da nova, porque o profeta Malaquias está falando para o futuro. Lembra quando ele começou o capítulo? Eis que envia meu mensageiro para preparar o caminho do anjo da aliança, etc. Então, ele está falando da primeira e da segunda vinda de Cristo. Ele não está falando lá do passado. Ele é o último profeta e ele está falando de juízos para o futuro, ou de eventos que vão acontecer no futuro, inclusive o gafanhoto devorador que vai ser repreendido. Se o gafanhoto devorador ficasse para trás, não haveria necessidade de repreender ele no futuro. Tá entendendo? E no caso, a maldição, porque está no livro da lei. Se você não escolhe a bênção, você escolhe a maldição. Com maldição sois amaldiçoados. Ou seja, roubou a Deus, não entregou a mensagem corretamente como deveria,
está sendo amaldiçoado e está sendo ladrão, e o ladrão não entra. Não entra o ladrão e não entra quem ouviu o ladrão. Aí o dízimo não entrega. E o homem está roubando a Deus. Mas por que está roubando? Porque o relacionamento foi rompido. Houve um desvio no relacionamento. No caso, na prática de vida, né? Beleza, queridos. Fechou aqui então, né? Profeta Malaquias, devorador. Daniel capítulo 7 fala lá do devorador, versículo 23, né? Que a besta de 10 chifres, né? Devorava toda a terra. Que fala de Roma. Império de 2000 anos de história. O gafanhoto fez muito estrago e fará até chegar ao seu estágio final, que está pertinho, inclusive. Então aqui fechou, queridos, o capítulo 1. Aí a próxima gravação a gente vai falar do capítulo 2